Jesus deixou um modelo claro de liderança, mas a maioria dos homens não estão seguindo. Jesus nos mostrou desde o início do seu ministério que maior é aquele que serve. Ele começou assim o seu modelo de liderança. Depois ele começou a liderar em amor e mais com firmeza. E depois ele começou a liderar dando exemplo, não só na palavra, mas ele falava, eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então, pelo exemplo, ele liderou. Ele liderou cuidando do corpo, do espírito e das emoções durante todo o seu ministério. E também ele nos mostrou o poder da liderança ao renunciarmos ao renunciar a si mesmo. Que esse é a nossa meta, né? que eu tenho como meta na minha vida, que é renunciar a mim mesmo para que eu possa viver o que ele planejou para mim. Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso, né? A Bíblia nos deixa claro, mas como é difícil nós aplicarmos na vida. Então, mais uma vez, eu venho aqui trazendo estratégias práticas para que você consiga aplicar um modelo de liderança segundo o de Jesus. Se esse tema faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui, às 8 horas da noite. Ou falaremos de hombridade e liderança, que é o tema de hoje, ou falamos de performance, desempenho e aumento de testosterona, que é o que todo homem precisa. E juntando isso, é um par perfeito para que você tenha o seu caráter transformado. Dito isso, bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Aqui quem vos fala é Paulo Chiodi, idealizador desse canal. E hoje nós vamos falar sobre liderança, mais uma vez. Liderança de Jesus, mas eu quero trazer alguns pontos aqui, um autor que eu sou fanzaço. Ele é um pastor norte-americano, ele tem o maior ministério de liderança dos Estados Unidos. Ele leva liderança para a presidência, para grandes pessoas do Congresso, grandes líderes, CEOs. Ele é um dos homens poderosíssimos em Jesus, mas um grande líder. E eu vou trazer aqui alguns livros que eu já li. Estou lendo mais um dele, mas eu já li esses 6 livros aqui estou lendo o 7º livro de John Maxwell. Ele é um pastor norte-americano, como eu disse, e ele só fala sobre liderança, liderança pessoal, liderança de empresas, liderar equipes, como ser um líder, mesmo que você não está em nenhum ponto de liderança, que você não tem um cargo de liderança, mas todos nós exercemos liderança onde estivermos. Então, John Maxwell é incrível, eu aconselho que vocês comecem a ler esses livros. Nada é mais poderoso do que a leitura. É a forma mais barata de você adquirir conhecimento e estar vivendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. E, segundo a palavra de Deus, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Esse é o tema do nosso canal aqui, hombridade. Sermos semelhantes a Cristo, sermos imitadores de Cristo. É isso que significa o termo hombridade. Agora, muitas vezes é difícil, né? Eu confesso que todos nós temos os nossos pontos cegos, como eu já falei em outros vídeos nesse canal, e o quanto que é difícil nós vivemos essa base de liderança e muitas vezes aplicarmos, né, o que está na Bíblia. Então John Maxwell, ele vem trazendo com uma grande maestria como você encaixar, né, a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, dentro da sua esfera. E é disso que eu quero falar, porque nem todos são chamados para dentro da igreja. Nem todos são chamados para pastores, para presbíteros, para diáconos ou qualquer outra função dentro da igreja. Nós somos chamados para fora, né? O termo eclesia é justamente isso, chamados para fora. E o que é ser a eclesia? O que é ser parte da igreja de Jesus? É nós sermos líderes aonde ele nos levantou para ser. Seja na sua empresa, seja na sua faculdade, seja na escola, seja na academia, seja na política, seja nas artes e no entretenimento, seja aonde for. Você foi chamado para liderar. E esse é o plano de Deus, que nós assumamos os lugares de liderança no mais alto escalão.
Você imagina se o nosso país fosse governado por um homem cristão, né, que tivesse princípios e valores bíblicos. Como seria a nossa nação? Como seria a nossa nação se as escolas, se o ministro da educação fosse um homem cristão? Não teria ideologia, não teria esse viés, né, ideológico que está destruindo as nossas crianças. Como seria se nas artes e no entretenimento, né, na televisão, no teatro, tivessem líderes cristãos produzindo filmes, produzindo séries, né, o quanto que isso não impactaria. Olha como The Chosen impactou toda uma geração, e olha que assim, é uma indústria pequena, perto da indústria cinematográfica de Hollywood, por exemplo, mas imagina se um cristão estivesse ali liderando aquela área. Imagina se um líder cristão estivesse liderando a economia da nação, como que o país estaria caminhando a largos passos num crescimento. Então, nisso que eu acredito, né, que são as 7 esferas da sociedade, e nós precisamos levantar líderes nessas áreas, para que o Senhor seja o quê? Glorificado. Como é que nós vamos glorificar o Senhor? Exercendo o nosso papel de liderança. Agora, nem todos, né, muitos acreditam que o líder é aquele cara que tem o cargo, né, o cara que é o CEO, que é o presidente, que é um diretor. Não é nada disso. Nós todos somos líderes. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Você tem que liderar as suas vontades, seus desejos, suas emoções. Você tem que liderar o seu corpo. Por isso que eu falo que é inadmissível um homem cristão ser gordo. Ou seja, você não está conseguindo liderar seus desejos, suas emoções. É inadmissível um homem que não lidera a sua casa. Porque se você é casado, você foi chamado para liderar. Ou seja, se sua mulher está tomando esse lugar, é porque você não está fazendo sua parte. Então, o homem precisa liderar. Primeiro você, depois sua casa, e aí sim nós vamos para o seu ofício, para o dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, e aonde que você atua hoje profissionalmente. E aí você vai pensar, mas eu não sou líder, eu só sou um prestador de serviço, ou eu sou empregado, né, CLT. Cara, você é líder sim, porque o que é liderar? Primeiro tem que deixar muito claro isso, liderar é influenciar. Liderar é influenciar uma pessoa. Então imagina se você é um ótimo profissional e você pode ter um cargo de base, vamos dizer assim. Quantos estão à sua volta? No mesmo cargo que o seu? Às vezes tem 2, 3, 10, 20, dependendo do tamanho da empresa. Ué, você pode ser o líder daqueles caras. Como? Pelo exemplo. Imagina as pessoas olhando para você e falando assim, caraca, esse cara é diferenciado, putz, eu quero ser igual a ele. Você já está liderando, e você não é chefe deles, você não é superior a eles, mas você está exercendo o quê? Influência sobre a vida deles. Então isso é muito importante. Nesse livro aqui, ó, Líder 360, John Maxwell fala justamente sobre isso, sobre os líderes dos escalões do meio. Porque às vezes você está numa área que você não tem o cargo de liderança, mas talvez um líder que esteja acima de você tem menos influência que você consegue motivar toda a equipe, você consegue fazer com que a equipe se desenvolva mais, coisa que às vezes o líder do cargo não consegue fazer, e você está mostrando isso, né? E às vezes você tem que fazer com que esse líder enxergue isso, para que ele faça com que você cresça, você faça com que ele cresça, sem passar a perna. John Maxwell é muito sábio nesse livro, em como você vai acontecer, se isso acontecer, se você não tem admiração pelo seu líder, mas você tem esse poder de influência na sua equipe, como você faz para que ele cresça e que você cresça também. Um livro de entrada do John Maxwell incrível. Agora, tem um outro livro aqui, que é esse aqui, ó, As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança. Aqui é para você que tem equipes, que você gerencia equipes, o que você precisa ter de característica para que você lidere bem essa equipe aos olhos de Jesus e também com a excelência que você precisa ter no mundo natural aqui para que você seja reconhecido como um bom líder. Enfim, eu trouxe todos esses livros por quê? Porque cada livro do John Maxwell é uma chave nova. E por mais que às vezes pareça repetitivo, a gente sempre vai voltar na questão da influência, do exemplo, do servir, mas
ele traz de uma forma muito prática como que você pode aplicar isso na sua família, no seu trabalho, no seu ciclo social, e você vai começando a, você começa a liderar as pessoas e você começa a se tornar esse imã, né, de as pessoas quererem conhecer mais quem? Não a você, a Jesus, porque você começa a resplandecer a glória dele, a glória de Jesus, que é isso que nós devemos fazer, né? Tem um pastor que fala, se necessário for, pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Então imagina, você tem que ter uma vida que é isso, é você servindo, é você sendo exemplo, é você influenciando, e as pessoas vão falar assim, nossa, esse cara é diferenciado, e você nem falou de Jesus ainda, você nem falou de Jesus, e as pessoas já te veem como diferenciado, ou seja, você está pregando Jesus, que é o que eu estou lendo agora aqui nesse livro, ó, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. É um livro fininho, é um livro prático, mas está falando justamente sobre comprometimento, caráter, carisma, dentre outras características de um bom líder. E aqui, não só como uma característica de habilidade, mas também como uma característica de Jesus. Porque não existe nada que Jesus não foi. Jesus foi pleno, Jesus foi perfeito. E ele é o nosso maior exemplo de liderança. E John Maxwell traz ele como pastor e como esse líder, né, esse executivo, esse grande palestrante que ele é, ele conecta essas duas mensagens do ministério com liderança, e para mim, como esse canal fala sobre hombridade e liderança, para mim ele é aqui o meu grande mestre, vamos dizer assim. Não o conheço pessoalmente, mas sou um grande fã da sua literatura. Eu aconselho que vocês comecem a consumir John Maxwell, principalmente se você é cristão e se você procura aí crescer como líder, não só dentro da sua casa, mas também no mercado corporativo. Fechado? Acredito que era isso que eu tinha para falar hoje. Liderança é influência, é você realmente fazer diferença no meio onde você vive e tomar conta da esfera que o Senhor te chamou para assumir. Fechado? Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, compartilha. Como eu sempre lhe peço, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, com seus amigos, time do seu futebol, o grupo da sua família. Manda para geral, para que mais homens venham ser impactados pela mensagem de Jesus, mais homens venham entender mais sobre hombridade e liderança. E já deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, aí ele dispara, ele distribui para mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Fechado? Nos vemos então nos próximos vídeos.